Vamos lá, então. Bom dia, meu amigo, meu irmão Paulo Calef, né, o diretor de futebol do Grêmio. Seja bem-vindo aqui conosco no Hora Tricolor. Muito trabalho, Paulinho. Bom dia, Thales, tudo bem? Um abraço a ti e a tua audiência, em especial os torcedores do Grêmio. Muito trabalho. A gente encontrou um cenário difícil, mas não vai servir de justificativa para a gente deixar de formar um grupo forte aí, que o torcedor possa ter orgulho de voltar a torcer aí com a certeza de que o elenco vai brigar por cada centímetro de grama aí para colocar o Grêmio no lugar de onde ele jamais deveria ter saído. Paulinho, uma coisa que não dá para deixarmos de fora, né, são essas questões de negociações, porque a torcida ela pergunta bastante, né, ela indaga, né? Qual é a situação desses jogadores que o Grêmio já tinha um avanço em negociações, né? Franco Cristaldo, Reinaldo e o próprio Felipe Carbarro. Em que estágio está essa negociação, Paulinho? Olha, Torres, eu tenho mantido uma postura de não tratar especificamente de nenhum negócio por razões óbvias. Primeiro, a gente acaba gerando uma expectativa no torcedor pelo anúncio e nós temos questões burocráticas para superar em todas as negociações. Esse é o primeiro ponto. Segundo, porque algumas vezes a gente trata publicamente de um nome e daqui a pouco surgem outros interessados que podem dificultar a negociação, que daqui a pouco pudesse estar numa linha de encaminhamento. Então, nesse sentido, assim, eu entendo a apreensão do torcedor. Nós vamos seguir aqui uma linha de fazer os anúncios após todas as burocracias elas estarem superadas, e nessas aqui, fundamentalmente, os exames médicos e assinaturas de contrato. Posso dizer ao torcedor que nós já temos aí alinhavadas entre 5 e 6 contratações, mas eu vou te pedir aí, claro, desculpa, mas eu não vou fazer referência a nenhuma delas especificamente. Não, Paulinho, não fazendo referência, então, uma pergunta assim justamente mais ampla, tá? Entendo, como a gente compreende, né? Paulinho, tu falaste aí que estão alinhavadas, né? O que está faltando, então, para o Grêmio fazer os anúncios? Seria uma volta das férias desses jogadores para fazer os exames médicos e assinarem os contratos? E algumas questões burocráticas também, mas fundamentalmente exames, assinaturas, entregas de alguns documentos. Não é uma situação fácil, né? Muitas vezes o torcedor ele fica ouvindo quando a gente trata de uma negociação, mas até que a gente chegue no ponto de estabelecer a conclusão dela, que tenha segurança para o clube de fazer um anúncio, há uma série de procedimentos que tem que ser adotados. Não é propriamente ocorrer a negociação, acertar salário, eventualmente acertar com o clube detentor dos direitos federativos do atleta, e pronto, está superado, podemos fazer o anúncio. Não é assim. Há uma série de requisitos e procedimentos burocráticos que eles devem ser seguidos, e isso nós vamos zelar em atenção à imagem do Grêmio. E, Paulinho, eu espero que o Bruno, Paulinho, que eu não consigo colocar na mesa, que eu escutar a pergunta dele. Pergunta, Bruno, pedir para mim passar para ele. Perguntar para o Paulo sobre como está, de fato, o estágio das negociações com o executivo de futebol e CEO, né, que também preocupam a torcida, a gente vê essa manifestação. O Bruno está perguntando aqui, Paulinho, como é que estão as tratativas na questão de executivo e CEO do clube? Já há um avanço, claro, a gente não vai tratar de nomes, né, obviamente, mas já há um avanço, já tem pessoas que estão um pouco mais à frente do que outras nas entrevistas, na sabatina? Eu acredito que em breve os anúncios vão ser feitos, tá? Torres e Bruno, são posições bastante estratégicas para o clube, então nós temos o cuidado de que os nomes que venham a ser indicados e posteriormente informados ao torcedor e à imprensa, eles sejam de fato aquilo que possa haver de melhor aí para exercer as funções aqui dentro do Grêmio. Novamente, eu entendo que há uma ansiedade, uma apreensão, mas nós estamos aqui
diuturnamente trabalhando, o torcedor pode ter tranquilidade sobre isso. Eu estou na arena, inclusive, falando contigo nesse momento, para com a tua audiência. Saí daqui da arena ontem às 10 horas da noite. Então, o trabalho não está faltando, o mercado está sendo analisado e a gente tem que superar algumas situações aí para fazer os ajustes. Paulinho, como é que vocês reagiram, né? Nós temos visto algumas manifestações, principalmente do vice-presidente, o Fábio Floriani, né, falando que o clube foi pego de uma maneira até de que eles não imaginavam, que vocês não imaginavam, né? Foi pego um pouco pior, né? Como é que tem sido trabalhar principalmente nessa questão, vendo que a situação não está fácil, né, Paulinho, como tu tinha comentado, né? E como é que tem sido trabalhar em cima disso? De fato, a situação financeira do clube ela é delicada. O vice-presidente Fábio ele tem tratado disso mais especificamente até pela a sua atividade profissional, que é diretamente vinculada a isso. Ele é vice-presidente financeiro da JBL na América Latina. Então, ele tem condições plenas de tratar essa questão financeira do Grêmio com propriedade e indicar com correção os números. Que eu posso falar aqui, que não fuja a minha alçada, é que, de fato, a situação ela é pior do que se havia transmitido na oportunidade da campanha, mas isso por si só não vai fazer com que nós venhamos a baixar a guarda e perder a energia ou a intensidade no nosso objetivo de construir um time forte que possibilite o Grêmio brigar pelas competições que vem a disputar em 2023. Paulo, uma outra situação. Eu lembro que lá no QG da Vitória, né, pós-eleição, o presidente Alberto Guerra, ele estava ali comemorando com as pessoas, né, em sua volta, enfim. E em um dado momento, ele com seu chopinho na mão, ele falou muito, elogiou muito o jogador PP. Não vou pedir assim, tá, Paulo, para nós entrarmos em detalhes, como tu já mencionaste anteriormente, mas esse jogador, além da lista do Renato, também entrou na lista do presidente Alberto Guerra. Foi dada uma notícia, primeiramente, de que o Cuiabá teria rejeitado uma primeira oferta do Grêmio. A pergunta que eu te faço é a seguinte... A ligação aqui tá... Cortou? Me escutou agora, Paulo? Agora sim, tá, mas eu não entendi nada dessa pergunta. Peço desculpa. Não, perfeito, vamos lá. Eu te falei assim, ó, que lá no QG da Vitória, pós-eleição, o presidente Alberto Guerra, ele ali comemorando com os seus amigos, as pessoas queridas em sua volta, ele elogiou muito o jogador PP, né? E o PP entrou no rol de listas também do Renato, e como a gente havia conversado anteriormente, aí eu não vou entrar em detalhes, assim, de um jogador como tu pedistes, né? Mas só uma pergunta mais específica, mais ampla, desculpa, uma pergunta mais geral. Além da lista do Renato, o jogador entrou na lista do presidente Alberto Guerra e foi falada uma notícia de que o Cuiabá rejeitou a primeira proposta do Grêmio. O Grêmio vai tentar mais uma vez dar uma forçada nessa negociação, porque pode entender que é um jogador fundamental aí para o esquema do Renato em 23? Olha, talvez o que eu estou te dizendo, não vou tratar especificamente de nenhuma negociação. PP, aqui eu posso te referir que ele é um atleta que ele dispensa comentários, é um belo jogador, mas eu não sei nem de onde partiu essa situação de que nós havíamos realizado uma proposta e que ela teria sido negada, não sei, sinceramente, mas de todo modo, pela responsabilidade que nós temos aqui com as coisas do Grêmio, nós não vamos ficar tratando de negociações ou suportes, negociações ou interesses pela imprensa. A gente faz diretamente com o clube e com os empresários. E Walter... Quero fazer uma pergunta para ele depois, tá? O Kahneman, ele está tendo a sua situação tratada, inclusive com a participação efetiva do presidente Guerra, que foi quem o trouxe pela primeira vez ao clube, um atleta que nós respeitamos muito a história dele, mas o presidente, ele, indicado em algumas das manifestações, tem que tratar essa questão conforme
cenário atual do Grêmio, e é assim que vai ser feito. Essa negociação, então, da renovação do Cânimo está com o presidente Alberto Guerra, é isso? O presidente participa juntamente comigo e com o Antônio Bruno, que somos do departamento de futebol, dessa negociação. Mas sim, o presidente Guerra ele tem toda a sua ligação histórica com o Grêmio alinhada ao departamento de futebol. Ele tem preocupação com o setor que é o objeto do clube. Então, ele participa das ações, sim, mas estamos todos alinhados no caminho que nós vamos percorrer. Vou te fazer uma penúltima pergunta, tá, Paulo? Fala, Bruno. Então, Fala, Bruno. queria do Paulo, Torres, como está a situação de fato desses nomes que estão sendo ventilados, se isso está partindo de fato da equipe do Guerra ou se está de fato havendo um trabalho em conjunto com o departamento de análise e qual a intenção deles em relação ao departamento de análise de mercado? A pergunta do Bruno, Paulo, é o seguinte, né? Ele quer saber se essa linha de raciocínio de jogadores, né? Ela é passada em equipe com o departamento de futebol e com o centro de análises mais o Renato. Como é que tem sido essa linha de negociações, né? Todos os nomes, Forbes, que nós estamos tratando, que nós abrimos negociação, elas partem por uma ampla análise, inclusive do CTD, que é um setor indispensável aqui do clube para que nós venhamos a obter informação precisa, não só do momento que o atleta está vivendo, mas como foram as últimas temporadas. Até aproveitando a pergunta, apenas para vocês terem noção, anteontem nós analisamos uma posição e foram apreciados mais de 800 nomes em conjunto com o CDD durante o dia. 800 nomes. Então essa é a cautela que nós estamos tendo, a gente está fazendo um pente fino no mercado e o torcedor pode ter convicção de que todos os nomes que vierem a ser contratados do Grêmio, eles passaram por um processo de análise bastante minucioso. Vou fazer a última pergunta, 2 em 1, tá? Como é que tem sido trabalhar com o Renato? Eu acredito que vocês tenham se falado todos os dias, né? E lá na renovação deu para tomar um chopinho com o homem na praia. E aí a última pergunta, Paulo, qual a tua expectativa para 2023? O que tu espera, o que tu pensa sobre 2023 aí para o nosso Grêmio? Nós conversamos diariamente com o Renato, sim. Mas o Renato, como não poderia ser diferente, tem total interesse em saber como é que estão as tratativas, os reforços. No Rio de Janeiro foi possível ali, sim, tomar um shopping com ele, que o presidente Guerra que teve que pagar. Olha aí, aqui. Recebeu no Rio e não pagou a conta. É mão de vaca, né, Paulo? É mão de vaca, né? O Renato é uma grande pessoa, o contato com ele tem sido excelente. E respondendo ao teu último questionamento, a nossa expectativa é de formar um elenco forte, um elenco que seja brigador, um elenco que represente as cores do Grêmio, que faça o nosso torcedor se sentir bem representado. Obviamente que o resultado dentro de campo ele depende de uma série de circunstâncias que fogem ao nosso controle, mas todo o esforço que depender aqui da diretoria, capitaneada pelo presidente Guerra, nós vamos implementar sem nenhuma dúvida. Não vai ser por isso que o Grêmio vai deixar de ter seus objetivos alcançados em 2023. Paulo, vou me despedir aqui, mas antes eu só vou fazer uma pergunta que entrou de um torcedor aqui, tá? Ele perguntou para ti aqui, pergunta ao Paulo Calef sobre Paulo Pelaipe, se tem chances de vir trabalhar ao Grêmio. E aí, depois que eu responder essa pergunta eu já deixo meu abraço aqui para ti e muito obrigado por ter aceito aí e vir falar conosco e com a nossa audiência aqui. Paulo Pelaipe é um grande profissional, dispensa maiores comentários, né? Tem uma história no Grêmio, mas ele está empregado e nesse momento a gente não tem nenhuma conversação com ele, mas aqui deixo registrado todo o meu respeito pela pessoa e pelo profissional. Agradeço a participação, sempre à disposição aqui para que nós possamos conversar. Um grande abraço para ti, um bom trabalho. Obrigado, Paulo, um bom trabalho e uma boa semana que eu sei que vai ser puxada, né? Obrigadão.
Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.